sair já é mais quebrar um bocadinho a intimidade. Portanto, e como isto deve ter a dimensão da clandestinidade, que há bocado cantou-se, também se calhar é interessante, nós instintivamente estava previsto que quem quisesse ir lá fora, mas olha como vivemos todos aqui, ali no bar e tal. Foi de uma forma que o Alberto também se sentiu útil porque teve que fazer. Já se também não pagar a fatura da luz da água. Já está sacrificado. E ele está a pegar o suporte de som ao vivo, o barco vai começar a funcionar com atividades, pelo menos mais direcionadas ao fim de semana, 15 dias e tal. Parte da tarde e noite, uma atividade musical ao vivo. E um dos que me servirá é precisamente o Alberto. Que é um especialista em viola, também tem uma voz, está bem? Então agora, vamos abrir com uma coisinha feita pelos meninos que eles de manhã não puderam vir, que a menina teve férias, e hoje já está sem férias, mas já está um bocadinho debilitado. Então pomos de pé e cantamos, cantar e dançar, não é? Então pronto. E se a gente quiser reproduzir os gestos deles, também fazemos. Pois claro. Vai ir andando, uma vez estás assim virados para este lado, depois virados para aquele lado, como vós quiseres. Só começar. 1, 2, 3. Dizei o vosso nome, que é para saber como é que me chamais. Eu sou Maurício e o meu irmão é o Eduardo. Como é que se chama? Eduardo. Tu. Eu sou o Eduardo. O Eduardo. Eu tenho que manter o nome. Diz tu. Eduardo. Eduardo. O País das Maravilhas. Uma avó. A avó? Eles sabem dançar. Olha, o sol entra, mas não sua missão. É a dia, ainda come sua mão. Dorme no chão, que até pode comer do pão. Vai no palestra! Já, ficha radical. Eram dois grandes amigos, o gigante e o anão. Outro carraria o hino e o outro violão. Canta só tu. Sabes tu? Sei. Então canta sozinha, sabes? Ora cá. E o irmão faz acompanhar. Quero contar a diferença e muito atrapalhar. Ser canção. Alê, alô, cantar atrapalhar. Alê, alô, cantar atrapalhar. Mas só eu é que fiz. Mas são distritos altos. Eu fiz também, Estão todos instalados. Então, estamos na temática de trabalho, os nossos dias. E a grande questão, quando se fala de trabalho, é se sim ou não ao trabalho. Não. Ora, claro que a pergunta está feita de forma capciosa. Quando se diz sim ou não, a tendência é sempre estar pegada na última palavra. Claro. Certo? é. Informação jornalística. Claro, se eu quisesse que a resposta fosse sim, eu dizia não ou sim. E a pessoa, sim, mas é sim ou não. Pronto. Em lugar da resposta utópica, nestas circunstâncias do nosso tempo, a resposta utópica é o não, mas como é utópica, quer dizer ainda não tem lugar. A palavra utopia quer dizer que ainda não tem lugar.
O nega o lugar. Utopia quer dizer lugar. A afirmação do lugar. É o latim. Em grego. O nega. Tira-lhe a realidade. Impede que seja já realidade. Utopia. Mas temos que fazer cair o U e fica só utopia, que é a realidade. Prefere cada ser humano, que é o homem, fazer isso. Antes de mais na sua própria vida. Antes de mais na sua própria vida. E dessa forma, olhei de repente para a Luísa Arroz, que é a mãe, juntamente com o Carlos, destes dois meninos, da Alice e do Eduardo, e vou já dar a palavra à Luísa. Ela vai lá buscar um saquinho, tem coisas para nos dizer, mostrar, se calhar, arranjamos uma mesa, aqui presta, improvisa. Essa que está aqui para a ali. E já vai essa mesa para lá. É para ela poder usá-la. Ela é uma da inicial. Ela explicará. Mas esse não é nisso no orfanato. Não foi formada nisso, ela é de profissão de formação serias. Eu sou professora. Professora. Eu não seria, eu sou sempre É professora. Não me deixa Agora, dizer. pode não estar É para o vários. nas escolas oficiais. Mas é É para o professora. vários. A associação de pais até à morte. Só que Agora não deixa ser padre. Desculpa, lá. Porque ele é herege. Agora é. Padre. Agora é. Está Luísa. Eles afastaram. Não, olha, é igual. Ele é professor, mas o senhor é Disciplinado. Não. Olha como Então, enfim, eu fiquei desempregada este ano. Eu trabalhei 10 anos seguidos. vai virar para perguntar se Fiquei desempregada. Então, o meu filho, O Eduardo. tem muitas alergias. E como tudo, não é? Como o mercado, entope-nos de produtos cosméticos, os melhores que há, e os menos agressivos, e tudo. E eu fazia isso, mas nada resultava. E eu, por acaso, um tempo neste aspecto, para mim foi, neste aspecto foi bom, porque tive mais tempo para refletir e tive mais tempo para estar com os meus filhos. Então, refleti que, se calhar, poderia fazer uma coisa mais natural, uma atividade tua. minha, natural, inofensiva, sem riscos nenhums, sem químicos nenhums para todos nós. E Para a saúde, papel. com coisas, com produtos que eu posso ir ao meu quintal buscar. O alecrim, o limão, a alfazema, só não posso buscar o azeite, mas o azeite também é produto português. E, Quando tens oliveiras, claro, não tenho. Por acaso tenho umas pessoas. E por isso comecei a fazer sabonetes artesanais. Lá em casa, o meu marido é um espetáculo, vai sempre nas minhas loucuras. E eu, a partir do momento que ele disse que era melhor usar sabonetes artesanais, ele vai em tudo. E por isso também eu dou muito bem com ele por causa disso, porque ele vai nas minhas loucuras, eu vou nas dele. E por isso comecei a fazer então sabonetes artesanais e tem sido um sucesso lá em casa e também por fora, porque as pessoas têm pedido para que querem conhecer. E agora tem sido também mais útil, porque além de ser um produto que eu faço sempre, faço em casa e é para utilizar em casa, também já começo a ver que por fora familiar, já também as pessoas também têm aderido bastante, já têm em Guimarães, vai para Madeira também, e pronto, tenho conseguido, não tenho conseguido sobreviver, tenho conseguido ainda fechar com isto. Pronto. São produtos completamente ecológicos, Naturais. Por isso é que aquele amigo, não é, que disse que era uma cultora, que não é, que utiliza as coisas da terra,
e que tenha cuidado de não estragar a terra e cuidar das coisas da terra e devolver as coisas à terra. Também eu discutir, também sou um bocadinho, me fazia bem nessa filosofia, mas também tento, também não é só por causa de ser hipoalergénico para as crianças, também é porque também não vai agredir o meio ambiente ao nosso estado. Não tem bem Lá não há nisto, no quintal. Não há, eu é que o fiz com as coisas do quintal. Eu é que fiz isto com as coisas do quintal. Pois eu sei. É lá perto. Estou a perceber. É. Só que o meu quintal está a fazer partilha, mas está de mato e silva. Só para fazer alguma pergunta. Só para fazer alguma pergunta. E pronto. E então pronto para dar um tempo para o Mário. Na última vez disse que para outra Pois, vez para outra a vez minha já. atividade. Cada um de nós é convidado a trazer aquilo em que porventura já criou, é criador de alguma coisa. Para partilhar aqui. E eles têm, os sobrenome têm aromas de amor. Porque eu gosto muito da palavra amor e do sentimento de amor e acho que devia ser a raiz de toda a gente, a base de toda a gente, dos seres. Porque amor não é só entre marido e mulher, é Claro. até entre amigos, como disse, não é? Um bocadinho, Amizade, isso é o amor. Camaradagem, companheirismo. E isso também é um ato de amor, porque primeiro porque foi para descobrir o melhor para o meu filho e para a família toda, e depois também ter muito amor, porque eu tudo que faço é sempre com muito amor, com muita educação e pronto. Claro que eu gostava de continuar a ser professora. Foi uma coisa que adorei o ano passado, ter a trabalhar no máximo. Tem aquele sentido mais institucional. Sim, de lidar com as crianças, o ano passado, de uma unidade de autismo, e adorei, e foi pena só ter feito isso num ano, e logo a seguir passaram as datas, logo a seguir, pronto. Gostava. Mas também gosto muito daquilo que faço isto, e também posso conciliar quando for professor outra vez, que não seria a esperança, de conciliar as coisas, consegue complementar. Pronto, mas, Agora diz específico de cada um deles. pronto, então já tenho as tangerinas, que são feitas com as tangerinas biológicas lá de casa, como a Inês sabe perfeitamente, claro, não se utiliza nada, não tem pesticidas, não tem nada, é só feito com as minhas tangerinas. E a tangerina, este é muito hidratante, são todos hidratantes, não são assim. E pronto, e é mesmo só coisa. Não tem corante, não tem conservante, é a cor que tem, E mesmo o azeite, procuras um azeite. é de bom, sim, um azeite de boa qualidade. E português, porque há diferença de azeite espanhol para o azeite português. E não tem tantas qualidades, isso é muito bom. Até podem passar. Já passei com eles todos. Só no conjunto. Passei com eles todos no conjunto. Esses estão sem caixa, sem papel. Papel, é. Já passei. Esse Pode falar. Sim. E depois tenho o de mel, de vinho do Porto e mel, vinho verde. Faça os coração. Tem canelina, tem erva de fundo. Mas agora tem tempo. Eu tenho tempo para isso. Por isso. Vai passando e cada um que chega. Tenho de leite e alfabema. Esse de vinho verde e mel também é muito hidratante. Pronto, eu fiz com os produtos que têm aqui mesmo daqui da região. E são produtos antioxidantes, o mel é hidratante, é antioxidante, purificante. E temos aqui um colega para saber mais coisas do mel, um amigo da e pronto, quem tiver curiosidade. É verdade. Não. É só os cheiros naturais. Não tem cheiro muito agressivo e não tem espuma artificial. São sabonetes que não fazem aquela espuma intensa, porque para isso era preciso pôr mais um químico. É para ter aquela noção artificial que limpa, que não é espuma que limpa. Pronto.
E pronto, e é isso que é um fermento diferente, com características diferentes. Alguém quer fazer uma pergunta à Luísa diretamente, a propósito, para esclarecer? Usa também algum químico para dar a consistência. Assim, os sabonetes são feitos com uma base de gordura e uma base forte, que neste caso é a soda cáustica. Mas a soda cáustica, em contacto com a gordura, há um processo de saponização, passado umas 4 ou 6 semanas, a soda cáustica é neutralizada com a gordura que tem. E se for um sabonete feito com excesso de gordura, fica um sabonete mais hidratante. Se for um sabonete com a quantidade exata da gordura para a soda cáustica, fica um sabonete mais agressivo. E estes todos têm um sabonete de excesso de gordura, para a soda cáustica ser toda neutralizada e ainda ficar mais gordura, para não secar a pele, e esse excesso de gordura vai hidratar e curar a pele. São todos feitos, só com a única gordura que tem é o azeite virgem português. Não tem outra gordura, porque podem ser feitos com óleos alimentares, com sebo. Não deixa de ser um sabonete de boa qualidade. Só que eu eu gosto muito mais do azeite, que transmite qualidades e propriedades muito melhores que outros com sebo, não é? E o cheiro fica muito mais agradável e tudo. Por isso eu só utilizo o azeite virgem português, mais nada. Tudo bem, querido. Agora... Quando eu era miúdo, recordo que a minha mãe, a gente da aldeia, fazíamos sabão, aqueles varas de sabão, precisamente com as borras. Pois é. E depois dessas coisas que eu também tive As já não têm a mesma qualidade do azeite ao natural puro. É evidente. em casa. O azeite puro. Pois, já tive essa também lá se fazia, já tinha esse conhecimento. E foi também daí que eu depois também me lembrei de continuar a fazer algumas receitas também caseiras. E depois fiz um curso também para me especializar melhor, não é? Se um dia alguém quiser tirar um bocadinho essa especialização, se calhar a própria Luísa também, como é aqui nossa vizinha, é a Casa Terra, também poderá prestar-se a ser a animadora para partilhar os seus saberes depois cada um de nós tentar fazer isso também em casa. Pois é o bem que é a alegria, não é? Eu acho que sim, acho que também é. Então agora pegas em cada um e dizes para ti os custos que tu achas que são justos fazer, abaixo bastante de produtos idênticos que já estão a aparecer. Porque normalmente compra-se muito E o mais que ela barato. vai dizer, depois fica possível ser adquirido pelas pessoas que quiserem, nesta oficina já. Não, nem futuras, isto depois passará a estar aqui presente, nas próximas oficinas. Estes é €1,20 cada um. E tem, diz a composição e o... A composição, eles têm todo o azeite, este é leite e alfazema. Este tem leite, alfazema, alfazema, chá, claro, tem que é o NaOH e tem esses produtos todos. Estes têm muito trabalho a ser confeccionados, é muito tempo para chegar aqui, espera, tem pelo menos uns 3 meses. E para secar e para é tipo os queijos, não é? O queijo também tem que ser virado, para colocar outros. tem que estar sempre a rodar. Pronto. E depois a embalagem, para embalar também é preciso ter mais Diz o preço mínimo e o preço máximo, que é para não demorar. Pronto, assim, o mínimo tem que ser €1,20. Eu digo na qualidade aí nos caetães. Eles têm preço cá fora, não tem? Tem. Pronto. Este é €1,20. Mostra o €1,20, já estás a mostrar. E agora o mais pode ser mais dispendioso, o tipo de material que tem. É o outro, agora diz. Pronto, estes são todos €1,20. Depois tem estes que são mais pesados, são €1,80. É mais ou menos a mesma constituição, mas só que são mais pesados. Tem estes. Leva mais quantidade. Pronto, estes são €2, tem mais quantidade. E estes
também tem, e este é de vinho e mel, é 3 euros. Fica aqui. E pronto, estes são... Já fica deste lado. Está sozinho ou este? São estes dois. São dois. Tem aqui dois do vinho. Pronto, e estes são mais pequenitos. Tudo bem. E aí? Olha, e o resto do menino melhorou? Melhorou bastante. Muito. Mais. Tá, mas já estou a usar um bocadinho daquele outro que é de fazer assim, O hidratante, sim. hidratante, Sim, era para fazer, mas foi à noite, muito. e durmo com isso e de manhã a minha pele parece natural. Eu também noto diferença, é verdade. Já vi que é diferente, tá. Pronto. Também se deve aqui Este é o produto também que é mesmo para é hidratante. não é para lavar, este é mesmo para Este é hidratante. fazer uma espécie de massagem. Sim, este não é hidratante. É, uma fase. É. Ir assim, Eu não trouxe aqui hoje. Não trouxe. está bem. Mas- Pronto, fica exposto, você depois, agora passamos para ali, e fica exposto e depois se alguém quiser levar, então com ela. Não quiser, Mas então... se quiserem para mais... Sim. Fica aqui no barracão. Há bocadinho ela falou comigo e disse que estes são os preços, já em concorrência com outros do mesmo género, que ela faz por baixo, mais baixo para o que está a acontecer. Ela tem colegas delas que, visto, já estão a colocar em alguns sítios, não é provavelmente no mercado, mas em alguns sítios que têm conhecimento, amizade e disponibilizam ali um bocadinho. Olha, também há disso, sabe, se quiser e tal. Não é propriamente passar na grande mundo. E se ela disse, se entretanto depois as pessoas quiserem também acrescentar alguma coisinha mais, ela recebe o que está ali marcado. E se alguma coisa faz as contas, se tiver a mais é para o barracão da cultura. Para a luz e para a água. Pronto. Agora, depois disto, ora bem, eu agora fiquei assim, de repente assim, se fosse mas já estou Estás em movimento. outra vez a voltar. Até em movimento. A Luísa fascinou-me e voltamos a ficar assim meio coisa. Então, aí está uma proposta de trabalho que já não se chamaria trabalho, uma vez que trabalho, como eu te expliquei na anterior oficina, vem da palavra latina tripalium, com 2 L's, em latim, tripalium, que quer dizer instrumento de tortura, porque os amos, ou os donos, castigavam os seus escravos. Quando o escravo era preguiçoso, mandrião, quando não, porventura estragava as coisas, era objeto de castigo. E então, para o castigar de forma humilhante, tinha um tripalo, que era um aparelho, que o corpo era estendido e amarrado nas pontas, de um lado e do outro, e depois com uma manivela, tudo manual, dava as manivelas e o aparelho ia esticando, e o corpo a esticar. São grandes E às vezes os ossos arrangeram e ele gemia e chorava, gritava por todos os lados, são as duas horríveis. É um massacre. E eles a fazer aquilo sem matar. Depois tornavam a zangar ao contrário, e ele aprendia a lição para nunca mais ser aquilo, fazer aquelas coisas. Poxa, esses gajos eram para coisa disso. Esta palavra é que deu origem ao trabalho. Poxa. Portanto, o trabalho tem sempre esta dimensão Morto a de trabalho. castigo. Mas esta dimensão de castigo não é uma dimensão sem ter uma justificação ideológica e teológica. Pois, tudo o que se faz na nossa sociedade tem uma justificação teológica. Isto é, faça assim porque Deus quer. Teo quer dizer Deus. Pois claro. Lógico, é um discurso sobre Deus. Teológico. Morto a Deus. Portanto, o discurso de Deus sobre esta tortura, que é o trabalho por conta de outra, Tripalis. sobre o tripalium, Tripalis. o discurso de Deus onde é que está? Na Bíblia, claro. Na Bíblia. Na Bíblia.
livro do Gênesis, qualquer Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3º, estou com a Bíblia. Pois está. Esta é a tradução da difusora bíblica que eu preciso. Mas é consideradamente pelas igrejas protestantes cá em Portugal como das melhores traduções. Pronto. E então, diz, lembra-se daquela história, daquele mito das origens, que fala de um pecado. E que quem fez esse pecado foi um casal, que seria o primeiro casal, com nomes Adão e Eva. E essa treta, pá. E neste mito das origens, Não acredito está nisso. aqui, deste casal, quem pior fica na fotografia é a mulher. Tinha de ser. Que isto é escrito por homens. Para dar porrada nas mulheres. E para É uma pôr coisa- mais escravas. é uma mais coisa escravas nem dos outra. homens. Mais escravas dos homens. E então, Que nojo. isto é escrito por homens. Numa sociedade patriarcal, favorece sempre o macho contra a fêmea, neste caso, a mulher. Machistas. E então, este capítulo, depois desse tal pecado que entra a serpente, e a mulher é que foi seduzida, deixou-se seduzir, comeu, e achou piada, foi levar ao homem, e ele também comeu, e depois viram que estavam nus. Isso é o mito das origens. Isto nunca aconteceu. Claro que não, pá. Historicamente nunca aconteceu. Isto está hoje, a própria igreja, todas as igrejas dizem, isso é verdade, nunca aconteceu. É um mito das origens. Mas este mito marcou as gerações todas, como se tivesse sido um facto real, histórico. Hoje, cientificamente, sabe-se que nada começou com um ser humano. A vida começa por células pequeninas e Vem da água, evoluindo, até chegar aos animais, depois finalmente deu este animal racional que ainda não chegou a ser humano. Ainda só está na dimensão do animal racional. Claro. E é por isso que faz as patifarias todas que faz. Pois é. Também alguns atos de bondade, mas que não dão para compensar as patifarias. Pois é. E então, no fim, como teria havido aqui uma grande falta mítica, um grande pecado mítico, Deus interveio. Deus interveio. E interveio em discurso direto. E dirige-se à mulher, e depois também ao homem, e aos dois. E é aí que entra a justificação do tripálio, do trabalho. Do trabalho como castigo. Ora bem, primeiro maldiçoou a serpente, depois diz à mulher, aumentarei os sofrimentos da tua gravidez. É Deus a falar, ali, um cruel, um sádico. Epa. Quer dizer, está a perpetuar a espécie, mas apanha no corpo, como castigo, não é uma coisa da natureza, é castigo. É tortura. Pronto. E então, aumentarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Imaginem agora. E procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. Quer dizer, a mulher procura-o, mas ele domina. Pô, assim só um massacre. E é Deus a falar, é discurso direto, na Bíblia. É maluco, pá. Porque atendeste, e depois a seguir diz ao homem, porque atendeste à voz da tua mulher, cá está a culpada. A mulher foi que comeu a serpente, agora o homem é que comeu a mulher. Comeste o fruto da árvore, maldita seja a terra por tua causa. Isto é uma coisa horrível, quer dizer, então a gente anda aqui a pisar chão, que está amaldiçoado por Deus. Maldita seja a terra por tua causa. Dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho. Tripalium. Tripálio. Ainda lhe põe o adjetivo penoso. Aí é penoso tripálio. Só um massacre, pá. Todos os dias da tua vida. Quer mais? São pior que os nazis, pá.
Poxa. Depois, ela produzir-te-á espinhos de abrolhos, e comerás a erva dos campos, comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, de onde foste tirado, porque tu és pó, e em pó te tornarás. Mas isto é um horror. Pô, maneira. Porque isto, Bíblia. Agora, nesta Bíblia, indevidamente, estão os 4 evangelhos. Quem anda acompanhando um bocadinho nos meus textos de Bíblia na internet, no Facebook, em nome da Bíblia, já sabe de lá, que os 4 evangelhos fazem parte desta Bíblia, mas indevidamente porque eles foram escritos contra esta Bíblia. Os 4 evangelhos foram escritos contra esta Bíblia. E então, no quarto evangelho, sobretudo este que é este que está aqui, esta tradução e estudo, Jesus segundo João, Espetáculo. no capítulo 5, diz aqui uma coisa muito bonita. Diz assim, Jesus diz que é posto aqui a pôr um paralítico a andar num dia de sábado, portanto, num dia em que não se devia trabalhar, em que se ficava dispensado o tal tripálio, mas Jesus faz coisas nesse dia que eram proibidas por lei. Portanto, parece que a lei estava muito a favor do ser humano, mas afinal não era tanto assim, porque durante 6 dias penava, mas ao 7º dia descansava um bocadinho para poder aguentar para penar nos 6 dias seguintes. Senão também durava pouco tempo e o escravo lá tinha. Para a maneira, não é? E portanto... Coitado do escravo. E então Jesus faz uma coisa boa num dia em que era proibido fazer até coisas boas. Chegou-se a esse cúmulo, também em nome da Bíblia, da anterior. E então depois diz aqui, depois entra em conflito com os teólogos daquela época, porque fez uma coisa que era proibida, e como é que Jesus se justifica? Assim, estou à procura do versículo que eu não menor. Diz assim, no versículo 17, Jesus replica-lhes, meu Pai trabalha continuamente, já não é só todos os dias, é continuamente. E eu também trabalho. Em quê? Que trabalho é este? É o tal trabalho alternativo, que é fazer com que as pessoas sejam pessoas. Um trabalho, há uma atividade que eu, ao fazê-la, sou mais eu próprio, cada vez mais. Me afirmo cada vez mais. Eu acho que a Luísa, como eu lá o Gil, ao cabo que já nos testemunhou bastante isto, porque é que eu disse que encaixava perfeitamente nesta oficina, que esteve a testemunhar, que Luís, quanto mais fazem, mais realizados estão a sentir. Quer dizer, é um trabalho que pode cansar, mas é um cansaço próprio do artista. De um artista. Não é um cansaço de um escravo. Portanto, é diferente. A pessoa está-se a desenvolver de dentro para fora, está-se a tornar mais mulher, mais amante da vida, mais realizada, mais... Portanto, isso é esta atividade que Jesus faz a favor de si e a favor de cada um dos outros. Fazer tudo para que os outros sejam mais humanos, eu posso ir até dar a minha vida. Agora, para fazer o mercado crescer, eu devo fazer tudo para o fazer implodir. É o ideal. Depois, enquanto chega lá, cada um agora tem algum senso de fazer o equilíbrio dialético. Sabem o que quer dizer dialético? Dialético, dá-se uma imagem, para entendermos. É como se o vaso estivesse a ser puxado por 2 cavalos nas margens. Um vai na margem direita e outro na margem esquerda. E os cavalos estão a andar e o vaso vai a andar. A subir por ali acima. Mas se um cavalo
de um lado puxar mais para o outro, o barco vai mais para aquele lado. Claro. A dialética o que é? É estes dois cavalos, os contrários, equilibrarem. É como uma balança. Estarem sempre em tensão, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, vão ali, e então vai ali a direitinha. Oh, pronto. Não tem ao risco de ir encalhar nas margens. Pois claro. Está bem? Pronto, já dei emoção de filosofia. Pronto, e então, Jesus é a grande alternativa à Bíblia. Porque vem pôr as coisas no sítio e diz, trabalhar só para tornar os seres humanos felizes. E aqui tudo que faça com que o ser humano, a partir do próprio que está a fazer a atividade, se sinta plenamente feliz, cada vez mais feliz, mais realizado, mais alegre, mais solto, mais dele. Então, mais artista, isso é a grande atividade que nos enobrece e que nos dignifica. E o mercado nasceu precisamente ao abrigo daquela palavra do tripálio, da palavra da Bíblia. Tem um outro Deus por trás, que é um Deus falso, inimigo do ser humano, inimigo da vida, só é amante do poder e do dinheiro. Claro. E, portanto, nós, agora cabe a cada um de nós, fazer as escolhas. Que não digam que ninguém nos esclareceu. E agora que já estão aí sentados, vamos ter de dançar outra vez. Olá! Dançar outra vez. Ó, Bé, conta-nos aqui uma coisinha que a gente possa dançar. Ou vamos ali no som. Nem que seja aquela, qualquer, que seja para ritmo, para dançar. Tu tens telemóvel? Não tens algumas assim que dá para a gente fazer? Tu achares é legal. O apitó comboio. Não, isso é pimba. Há aqui de folclore. Que ele tem ali aquela. Já que eu não sabia até que disse, quando puserem sobre o banho, a malta levanta-se logo. É aquela coisa. Tem popular, foi? Não, é um miscelâneo. Se não, então enquanto eu não bem, eu vou-vos lembrar o tanto de bocadinho. Enquanto ele não bem, eu vou pedir aqui ao nosso. Quem acha que tem jeito para dizer poemas? Posso ser eu? Posso ser eu? Perguntas de um operário que lê. Bertolt Brecht. Posso ser eu? Ele já escolheu ele. Ah, já? Levanta-se e diz ao seu gosto. Quem construiu as terras a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras. Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram os seus pedreiros? A grande Roma está cheia de atos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os César? A tão contada Bizâncio só tinha palácio para os seus habitantes. Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritar por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias sozinho. César venceu os gauleses. Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço. Quando a sua armada se afundou, Filipe de Espanha chorou. E ninguém mais? Ninguém mais chorou. Frederico II ganhou a guerra de 7 anos. Quem mais a ganhou? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festejos? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas? Bertolt Brecht. Muito bem. Por acaso eu conheço uma dele. Várias coisas outras, embora um bocadinho em formato pequeno e um bocadinho quase artesanal, não é?
Nas pequeninas empresas não se nota tanto, nota-se é nas grandes. Nas grandes. Não, pode. Acho que a gente vai conhecer quem é o Já patrão. que estou desta ou breve, vou ler um que tem aqui. Está bem, está ok. Melhor ainda. Então continua. Primeiro vieram e prenderam os operários, mas como eu não era operário, não me importei. Depois vieram e prenderam os religiosos, mas como eu não era religioso, também não me importei. Depois vieram não é. Primeiro vieram e levaram os operários, mas como eu não era operário, não me importei. Depois vieram e levaram os religiosos, mas eu como não era religioso, também não me importei. Depois vieram e levaram os comunistas, mas como eu como era comunista, também não me importei. E depois vieram e levaram a mim, mas quando eu dei conta, já era tarde. Bem, Pronto. E então agora já está aberto. Está aberto, pronto, senão eu ia aqui sim, porventura sugerir para comentar o vosso, esquece agora. Queres comentar? Espera um bocadinho aberto. Apaga isso, mas vamos. Mas se estás aqui, estás no voltinho e sempre. Não, depende do operário também. Depende do operário, depende do patrão. Também há patrões, ou melhor, há patrões que já foram operários, depois sobem e ficam, eles falam à cabeça. Mas está. Piores. Há outros que já foram operários e sabem ver o trabalho dos operários, não é? E até nem são tão maus assim. Agora só porque são patrões, já são maus, já não têm de ser, não, podem ser bons. Exatamente, e quando está a ser a tal dia, Mário, deixa-me dizer um poema, Mário. não é mau. O barco vai direito. Tens aí algum? Tenho na cabeça. Não é meu, mas é para dizer já. O Alberto também tem um poema na É cabeça. já. Então começa. E se é apanhado por roubar 100 euros, Ou mais o que ia na mala, dá a alguém, vai logo para a cadeia, é julgado, etc. Vêm os atróis. E hoje da Troia. Tem as televisões, e nós depois vemos em casa. Os guardas, os ladrões. Os maiores, os piores dos piores. Vamos pôr um bocadinho de música popular, para a gente sair das cadeiras.